ouvintes da Baruch FM, bem-vindos ao nosso programa Falando de Gente, que vai ao ar todos os dias, das 15 às 16 horas, na web rádio Baruch FM, a rádio que a gente faz, compartilha e curte. E como acontece, felizmente, todos os programas, aqui do meu lado, mais uma vez, a professora Giuseppina Rischioni. Pina, bem-vinda novamente. Bem-vindo você também, Marcos. E lembrando que o Falando de Gente, ele vai ao ar todos os dias, das 15 às 16 horas, e tem a produção de Lara Lima, direção-geral de Afrânio Vanderlei, e apresentado pelo Marcos e Giuseppina Rischioni. Agradecemos, sempre a audiência que nós temos e as manifestações de apoio. E lembrando que o site da rádio é www.radiobaruchfm.com, o Face é radiobaruchfm.com, e-mail baruch.cruz@gmail.com, twitter.com/radiobaruchfm, ou se o ouvinte quiser ligar para a rádio, o telefone é 11 2361 7940. Repita. 11 2361 7940. Obrigado. E hoje aqui na Baruch, no nosso Falando de Gente, nós falaremos sobre saúde. Saúde que é essencial, para todos nós. Saúde física, saúde mental, seja lá a saúde que for. O que a gente precisa é de saúde cada vez mais. Com qualidade. Isso, com certeza. E para isso nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios hoje o Dr. Éder Gatti. O Dr. Éder é presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo. Possui curso de residência médica em infectologia, onde ele estudou no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, aqui em São Paulo. O Dr. Éder também é mestre em saúde coletiva e doutor em medicina preventiva. Atua como médico infectologista no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e na divisão de imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica CVE, professor Alexandre Vranjak. Dr. Éder, obrigado por atender nosso convite, bem-vindo à Baruch FM e ao nosso Falando de Gente. Olá Marcos, olá Pina, obrigado pelo convite, eu que agradeço. Inicialmente a gente sempre pede para todos os convidados resumir em 30 segundos quem é o Éder Gatti, pessoa e profissional. Okay. 30 segundos, já começou a tortura. Já acabou, Fá? Não, eu sou de Paulista, nasci no município de Presidente Prudente, cresci em Álvares Machado, que é um município pequenininho do lado. Me formei médico pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em 2006. Fiquei um ano nas Forças Armadas e depois eu fui fazer minha residência médica aqui no Emílio Ribas. Enfim, conforme foi dito, eu fiquei na Santa Casa no programa de mestrado em saúde coletiva, onde eu me titulei mestre. Fiquei também num programa de epidemiologia do Estado chamado EPSUS, onde a gente tinha uma atuação de investigação de surtos pelo Estado, surtos de doenças, normalmente doenças transmissíveis. Então a gente era uma equipe que iria e investigava surtos de doenças em todo o território do Estado de São Paulo. Uma equipe que é do CVE. E depois que eu saí do EPSUS, eu acabei entrando em 2 concursos públicos, o do Emílio Ribas e entrei no CVE também. Hoje sou servidor público do Estado, trabalho exclusivamente no Sistema Único de Saúde. No Emílio Ribas, lá eu faço clínica, lá eu sou médico, lá eu atendo pacientes, trabalho principalmente no pronto-socorro do Instituto. E trabalho também no programa de imunização, e lá a gente faz a gestão do programa de imunização, a gente coordena as políticas de imunizações do Estado. Estou no Sindicato dos Médicos desde 2014, estou terminando meu 2º mandato, ano que consecutivo. Vem. Consecutivo, e é o último mandato, ano que vem. A gente vai colocar, provavelmente vai ter uma eleição onde vai ter uma renovação na entidade. Mas já em 2014 a gente fez uma boa renovação, entrou médicos ali que deu uma renovada, uma geração nova entrou nos sindicatos médicos. E a gente tem uma pauta muito forte de defesa do Sistema Único de Saúde, de defesa do trabalho médico, mas também de defesa de acesso à população a serviços de saúde de qualidade. Então a gente tem essa atuação, eu diria que política, em defesa da saúde. E é isso, eu sou pai do Vicente, sou pai da Isabel, casado com Tarsila. Parabéns. E qual a importância do Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo? Olha, o CIMESP ele tem uma atuação, ele tem uma base quase que estadual. A gente pega a nossa base de atuação, ela pega a maior parte do estado de São Paulo.
E obviamente que a gente é uma entidade que defende interesses de uma categoria. Porém, a defender interesses do trabalho médico, e aí não só apenas questões salariais, mas também defender boas condições de trabalho, defender a saúde desse profissional. A saúde do profissional, defender que o profissional atue em ambiente que dê ferramentas para ele executar um bom trabalho. Isso acaba sendo uma defesa também da saúde da pessoa que depende desse profissional médico. Então, atuar no CIMESP, a gente acaba defendendo a população, garantindo que ela tenha acesso à saúde. Então, muitas vezes, as nossas pautas, elas vão de encontro com pautas de interesse da população. Por exemplo, quando a gente faz defesa de um determinado hospital, tem ali pautas corporativas de, enfim, manutenção de postos de trabalho, salário, condições. Só que ali a gente está garantindo o quê? A presença do profissional médico e de que ele tenha ferramentas para atender a população. Então a nossa pauta ela vai de mão dada com interesses da população. E a gente aproveita isso, porque a gente aproveita isso inclusive para trazer apoio da população nas nossas pautas. A gente entende que nós extrapolamos os limites da corporação, nós defendemos a saúde para todos. E o Dr. Éder comentou aqui agora, né, Pina? Desde 2014 essa atual gestão. Exato. Desde 2014. E qual o cenário, em que momento, qual é a leitura que o sindicato, né, dos médicos fazem com relação à realidade nossa, da saúde pública em São Paulo? Ao mesmo tempo que a gente observa cenário de crise em diversos setores na nossa sociedade, na saúde não é diferente. De 2014 para cá, a gente observa um processo de deterioração dos serviços, e isso acontece em todo o estado de São Paulo, em vários municípios e em unidades que são administradas pelo próprio estado de São Paulo. Isso se deve a um contingenciamento de financiamento. O SUS sempre foi mal financiado, sempre ele teve pouco dinheiro para administrar a saúde. E agora, com problemas fiscais que as prefeituras e o estado de São Paulo vêm sofrendo por conta da diminuição da arrecadação, e isso é um pouco reflexo da crise, acaba refletindo no financiamento da saúde. Então, o cobertor que era curto está ficando cada vez menor. E aí fica difícil garantir todos os serviços que a nossa população precisa. Então, o que a gente observa é que muitos serviços estão perdendo, muitas unidades de saúde estão perdendo oferta de serviços. Ora falta um exame, ora falta um medicamento, ou ora falta um determinado profissional, e a gente não observa por parte das prefeituras e do estado uma ação estruturante para recuperar essas perdas. Efetivo. Exato, e aí com o tempo a gente vê que os serviços estão enxugando cada vez mais e a população vai ficando cada vez mais desassistida. A consequência disso é que você observa um aumento de doenças na população, um adoecimento da população. Isso impacta na qualidade de vida, e isso tem um impacto social muito grande, e óbvio que tem um impacto econômico que acaba agravando ainda mais a crise que a gente vive. Mas aí vocês não conseguem atender toda a população. Vocês acabam restringindo lá na porta de entrada o atendimento, porque olha, acaba surgindo um filtro natural, isso, até, não é isso? O que acontece, por exemplo, é que muitos pacientes, vamos imaginar, pacientes que demandam alta especialidade, eles não estão encontrando na rede de saúde saídas para tratamentos, para assistência integral de determinadas doenças. Aí entra naquela história de judicialização da saúde. A judicialização é um pouco reflexo disso, né? A gente, muitas vezes o paciente ele não consegue ter determinado exame, determinado medicamento, ele acaba pode tendo esperar por dependendo do desafio, não pode esperar anos por aquele procedimento ou por aquele atendimento, não é isso? Exato, acaba tendo que apelar para o judiciário. O problema é que aí cria um filtro que inclusive vai contra o princípio da equidade do sistema, porque o sistema ele deveria depositar mais energia para atender os mais necessitados. O problema é que muitas vezes os mais necessitados não têm acesso fácil ao judiciário. Então o que acontece? A judicialização ela acaba peneirando, favorecendo inclusive as pessoas que acabam tendo acesso facilitado ou têm condições financeiras de acessar o judiciário. Aí essas pessoas que acabam sendo atendidas em detrimento das outras. São essas pessoas que muitas vezes conseguem liminares ou alguns acessos privilegiados, ou enfim. Mas hoje
a gente consegue dizer com tranquilidade que os municípios e o estado de São Paulo não estão dando conta de atender a toda a demanda de saúde que a nossa população tem. E isso tem avançado cada vez mais. Doutor Éder, tem uma situação que eu acho que também vale a pena, né, pedir para o senhor comentar aqui para nós. Que a gente fala que, dependendo da especialidade de determinados hospitais, ele não só recebe a população local, por exemplo, no caso aqui do Emílio Ribas, ele atende praticamente pessoas até do exterior, não é isso? Aí fica uma complexidade maior ainda, né? Porque, você não consegue atender como deveria a população local, dentro da tua possibilidade mesmo, o senhor comentou agora, é infraestrutura, é o corpo clínico, são os funcionários e tal. E como é que a gente está caminhando para onde? Vamos privatizar também a saúde, é isso? Olha, é difícil a gente prever o que vai acontecer. A privatização podemos caminhar para a privatização, é o que a gente não quer. É que assim, na organização da saúde, os municípios cuidam da atenção básica. Então a gente observa que os municípios mantêm postos de saúde, equipes de saúde da família que trabalham mais no atendimento de doenças que são mais simples, menos complexas e que dão conta de resolver na ponta, e também trabalham com a prevenção. A alta complexidade no estado de São Paulo fica majoritariamente com o próprio estado. A rede de AMES, que são serviços ambulatoriais de especialidades, e a rede de hospitais de nível terciário, hospitais maiores que dão conta de doenças mais complexas, isso fica com a administração estadual. Tem uma certa lógica, porque cabe ao Estado organizar a rede de forma que os cidadãos de diversas regiões, inclusive as que têm menos estruturas, tenham acesso a serviços mais especializados. Isso vendo pela lente da logística. Isso inclusive é a organização do SUS. Tá. Quando a gente observa uma retração dos serviços estaduais, por exemplo, quando o governo do estado contingencia financiamento estadual na saúde, ele está contingenciando principalmente serviços especializados. Isso cria um problema para os municípios, porque aí os municípios não conseguem dar vazão para casos mais complexos. Aí você me perguntou, vai privatizar? Olha, eu acho difícil privatizar por conta de cláusula de artigos constitucionais que dizem que a saúde é obrigação do Estado. E por conta disso, os estados e municípios precisam oferecer saúde à sua população. Mas, por exemplo, o OS, Organização Social. Então, isso é uma modalidade de gestão. Não necessariamente o Estado está privatizando, mas ele está terceirizando a gestão. Com relação à privatização... Como é o caso do Santa Marcelina, que a Pindamonhangaba lá, as irmãs administram alguns equipamentos de saúde do Estado, não é isso? Isso acontece. Uhum. Mas assim, com relação à privatização, olha, eu acho difícil acontecer porque hoje em dia o setor privado, ele lucra principalmente com o nível secundário da saúde, que são consultas e exames. A hora que o cidadão, mesmo quando ele está dependendo de alta complexidade, mesmo ele tendo plano de saúde, a maioria das vezes ele cai no SUS. Por quê? Porque os planos não interessam economicamente aos planos manterem serviços especializados. Por exemplo, um indivíduo faz um diagnóstico de câncer. Dificilmente um plano de saúde, o plano de saúde muitas vezes não garante atendimento integral a esse tipo de cidadão. Porque não é economicamente interessante para o plano de saúde dar esse tipo de cobertura. Esse cidadão como um ambiente de negócio. Exato. Tá. E aí, por conta disso, eles acabam indo para o Sistema Único de Saúde. Isso vale para doenças como infartos, trauma, que são doenças complexas, que mesmo pessoas que têm planos de saúde cobra do plano. Não cobra, deveria cobrar, mas não cobra. Então, assim, o SUS ele acaba sendo, inclusive, a manutenção da especialidade do SUS acaba sendo até economicamente interessante para o setor privado. A distorção aí é o fato do setor privado não reembolsar o Sistema Único de Saúde por estar dando assistência ao indivíduo que tem plano de saúde. Então, assim, por isso que eu acho que terceirizar, entregar os serviços para a iniciativa privada não é interessante nem para a própria iniciativa privada. Dificilmente, nesse modelo, a iniciativa privada toparia um negócio desse. Principalmente falando do jeito que está colocado. Do jeito que está colocado, talvez sim. Porque, veja, às vezes o indivíduo tenta acesso
ambulatórios de especialidade, não consegue, aí ele vai para um serviço de baixo custo. Vou citar um exemplo aqui comercial, um doutor consulta da vida, certo? Aí lá ele vai ter acesso à consulta com o especialista e lá ele tem que pagar por alguns exames. Se ali ele fizer um diagnóstico de um câncer, por exemplo, não vai ser esse serviço que vai dar assistência para ele. Ele vai ter que voltar para o SUS. Então, o que acontece? O SUS ele acaba absorvendo a baixa complexidade na atenção primária e a altíssima complexidade, como câncer, transplantes... É onde surgiu os gargalos. Não, doutor, não pode esquecer que com essa crise, muitas pessoas deixaram de ter plano de saúde. Exatamente. Porque elevou tremendamente o custo disso. Então, já tem uma parcela da população que está já no SUS e que tinha plano de saúde. Inclusive isso daí tem... perder empregos. Inclusive, né, tem estudos já falando que o perfil do usuário do SUS vem mudando quase que diariamente. Isso tem agravado muito a crise do próprio sistema, porque ao mesmo tempo que a gente tem um cenário de contingenciamento de dinheiro, enfim, financiamento escasso, aumenta-se cada vez mais a população de SUS dependente por conta da crise financeira. As pessoas perdem o emprego e, consequentemente, perdem o plano de saúde. Isso. Então, tem muitas pessoas que estão por aí e que dependem do SUS, e no momento em que o SUS passa por dificuldade. Dá para dizer com tranquilidade, o SUS ele é a maior conquista social que esse país teve desde a Constituição, da Constituição de 88 para cá, a maior conquista social que o país teve. A população precisa abraçar o sistema como um patrimônio. Precisamos brigar pelo Sistema Único de Saúde. E melhorar esse sistema. Exato. Ele precisa ser melhorado para garantir dignidade, garantir saúde, enfim, qualidade de vida para as pessoas. A população brasileira precisa abraçar o sistema, porque muitas vezes a gente observa o usuário, ele sempre quer o plano de saúde, né? Ele sempre busca o plano de saúde, ele vê o plano de saúde até como uma ascensão social para ele. Mas o SUS, o cidadão ele precisa brigar pelo SUS, porque essa é uma conquista social importantíssima que precisa ser valorizada. Doutor Éder, me permita eu dar um depoimento meu, pessoal. Algumas vezes, acessei o sistema de saúde, o SUS, de São Bernardo do Campo. Sem querer uma conotação política, nada disso. Mas eu me surpreendi com a qualidade, com que eu fui recebido desde o primeiro momento ali, com que me atenderam no PS, que eu fui em um determinado momento. E me surpreendeu, porque tem muita gente que adota até um discurso, né? De, o SUS é só quando não tiver mais nada. Mas tem ilhas de excelência dentro do SUS mesmo. Tem setores que realmente fazem um trabalho muito sério e muito responsável, não tem? Eu acho que precisaria até trabalhar um pouco também essa história da imagem do SUS, não é? Tem ilhas de excelência. O problema é assim, que o cidadão que está na periferia e que muitas vezes ele, enfim... no interior ou em regiões mais distantes e até na periferia das grandes cidades. Quando ele tem acesso ao Sistema Único de Saúde, de fato ele encontra unidades deterioradas, profissionais sobrecarregados, com vínculos precários, mal pagos, isso acaba refletindo na qualidade. Então falar que hoje o SUS está uma maravilha para quem está tendo acesso ao SUS, não está. O cidadão que está na ponta, ele sente. Só que mesmo ruim do jeito que está, ele ainda consegue dar um mínimo de assistência, dar um mínimo de acesso à saúde, enfim, que acaba salvando vidas. Tem muito para melhorar, muito mesmo. E para isso, os nossos governantes precisariam abraçar o SUS de fato.